Terceira mensagem da série Conforto em Meio à Crise. E hoje vamos falar sobre a razão da nossa esperança. E eu quero começar fazendo essa pergunta: qual é a razão da nossa esperança? Em quem ou no que nós depositamos a nossa esperança quando os dias e as situações são difíceis? O texto que vamos meditar hoje, ele se encontra no livro que é chamado de Lamentações de Jeremias. Só para que vocês entendam um pouquinho do cenário. O país havia sido invadido, o reino de Judá havia sido invadido pelos babilônicos. As pessoas com melhores condições de saúde, príncipes, nobres, foram levados à corte. Você vai lembrar do caso de Daniel, é um deles. A cidade fica totalmente devastada, muros derrubados, portas queimadas. Ficam muitos pobres, muitos mendigos, muitos aleijados no país. A fome ataca. É uma ruína diante dos olhos do profeta Jeremias que fica. Ele era o profeta naqueles dias, um dos, mas ele era justamente aquele profeta que estava avisando em relação ao perigo, enquanto outros estavam amaciando a situação e massageando o coração dos reis, dos príncipes, e dizendo que nada de tão grave iria acontecer, mas na verdade aconteceu. E aí, diante de todo esse cenário de destruição e de miséria, o profeta Jeremias é usado por Deus para escrever aquilo que na literatura judaica é chamado de lamento. E você vai encontrar então dentro do livro Lamentações, que é atribuído a Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3 e versículo então 19, nós vamos fazer a leitura de um trecho, apenas um trecho dentro de todo esse capítulo. Lamentações 3:19 nos diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E eu quero fazer a leitura dando uma ênfase ao versículo de número 21, que dentro de todo esse contexto é o mais conhecido e a maioria dos cristãos pelo menos conhece muito bem esse versículo, que já se tornou até uma parte de canções, de músicas que são ouvidas nas igrejas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta está dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas é curioso nós observarmos que quando ele diz que ele quer trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, ele não está falando de algo subjetivo, ele não está falando de algo que é aleatório, que é individual, que é pessoal, que cada um de nós pode trazer então à memória algo que lhe dê esperança. Todos nós podemos lembrar de alguma coisa que nos reforçam, que nos fortalecem, que nos dão esperança em dias difíceis. Mas o que o texto bíblico está dizendo não é que cada um de nós pode trazer algo de bom à sua lembrança, à sua memória. Ele está falando sobre algo muito pontual. Ele está falando sobre algo objetivo e direcionado. Eu estou usando agora, hoje, a versão de Almeida. Mas é interessante, se vocês olharem na Nova Versão Internacional, que de vez em quando eu uso, ela traz no finalzinho do versículo 21, ao invés de um ponto final,
ela traz 2 pontos e que nós sabemos que normalmente na língua portuguesa, quando numa frase existem 2 pontos, significa que algo virá em relação àquilo que está sendo falado após os 2 pontos. Por exemplo, Joãozinho falou, 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos é justamente o que o Joãozinho falou. Quando nós olhamos para esse versículo pensando assim e lembrando desses 2 pontos, o texto ele se torna de uma clareza diante dos nossos olhos e nós não vamos ficar buscando na nossa memória algumas coisas que possam nos dar esperança, como o governo, o plano de saúde, o dinheiro que nós temos guardado, ou enfim, todos nós podemos lembrar de alguma coisa. O texto está mostrando que aquilo que dá esperança ao profeta é justamente aquilo que vem depois dos 2 pontos. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. 2 pontos. O que vem depois? É o que eu quero convidar então vocês a acompanharem comigo na mensagem de hoje. Qual é a razão da nossa esperança? Então, com base nesse texto, eu pretendo responder a essa pergunta olhando para as Sagradas Escrituras. O próximo versículo, o 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, as misericórdias do Senhor me dão e me enchem de esperança. Você deve estar se perguntando por quê que a misericórdia, ou no plural, que é a mesma coisa, não há distinção aqui entre singular e plural, por que as misericórdias do Senhor nos dão esperança? Quando nós estudamos temas bíblicos como a misericórdia, esse tema nos faz lembrar da nossa condição, quem nós, seres humanos, somos. Diante de Deus, como que nós estamos? O ser humano, frequentemente, ele gosta de se gabar pela sua própria justiça. Eu não cometo nenhum crime, eu sou um trabalhador honesto, eu sou um bom pai de família, eu sou um marido fiel e, portanto, então eu acredito que Deus, ele deva ou ele tenha a obrigação de me abençoar e que se um dia, partindo dessa vida, eu me encontrar com ele, é óbvio que ele vai levar em consideração todas essas coisas boas que eu tenho praticado. O ser humano frequentemente ele se engana pela sua própria justiça. Nós precisamos entender que diante de Deus nós estamos sempre em falta. Se nós chegarmos hoje diante do Senhor e tivermos que justificar, explicar a nossa vida aqui na terra, olhando para a santidade de Deus, nós vamos estar em falta. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor no seu trono, aquela visão gloriosa dos céus, e ele disse: eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu diante de Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer, e muitas vezes estamos enganando o nosso próprio coração, achando que somos bonzinhos, que somos honestos, que temos, como dizem alguns por aí, créditos com Deus, que Deus vai levar em consideração, que vai levar em conta as doações, as beneficências que fizemos ao longo da vida. Nós nos enganamos. A justiça de Deus, ela é muito alta, o padrão da justiça de Deus é muito elevado, e com as nossas boas ações nós não vamos alcançar a justiça de Deus. Por isso que nós precisamos trazer à memória algo que nos dá esperança, a misericórdia de Deus, que, conforme o profeta Jeremias, é a causa de nós não sermos consumidos. E que coisa boa, essa misericórdia se renova a cada manhã. Se amanhã nós tivermos mais um dia de vida,
nós podemos ter essa certeza que foram renovadas sobre nós as misericórdias do Senhor. Agora, diante de tudo isso que eu estou falando, como que eu posso me valer dessa misericórdia? Eu preciso estar em Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? E que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, ou seja, para os que não estiverem, sim, haverá uma condenação. E diante do juízo de Deus nós precisaremos prestar contas, e se nós confiarmos na nossa própria justiça, nós estaremos eternamente perdidos. Mas nós precisamos chegar diante do Senhor, confiando naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquilo que Ele praticou, um amor na prática. Ele morreu no nosso lugar, e quando nós entendemos isso, quando essa palavra entra e ela faz todo sentido no nosso coração, ela se torna uma verdade em nós, nós nos lançamos aos pés do Senhor, nós reconhecemos que nós não somos nada e que nós dependemos dele, e a misericórdia, que é aquilo que nos dá esperança, nos faz lembrar que o Senhor não nos trata como nós merecíamos. Se nós acharmos que a nossa situação não está boa, nós precisamos lembrar que nós vivemos ainda muito melhor do que nós mereceríamos estar. Nós vivemos muito melhor, nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Mas as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos por causa de suas misericórdias, Ele não nos trata como Ele de fato nos deveria tratar. E isso me enche de esperança, e eu compartilho com vocês algo que o profeta Jeremias também declarou, que era aquilo que ele estava trazendo à sua memória e que lhe dava esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas sim se renovam a cada manhã. Em segundo lugar, o que mais que enche o profeta de esperança e que ele então traz à sua memória? A fidelidade de Deus, ou sua fidelidade. O versículo seguinte, na segunda parte do versículo, o 23, diz: grande é a tua fidelidade. E muitas vezes nos nossos cultos nós cantamos isso. Se você entrar em uma igreja cristã, em uma igreja evangélica, você vai ouvir talvez um pregador dizendo que grande é a fidelidade do Senhor. Você vai ouvir uma música sendo entoada, uma música sendo cantada, e toda a congregação junto declarando: a tua fidelidade é grande, a tua fidelidade é grande. O que eles estão cantando? O que eles estão dizendo? Por que eles estão cantando isso? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que nada, absolutamente nada, sai do controle de Deus. Ele tem o seu povo nas suas mãos, e Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele nos controla, e nós declaramos em alto e bom tom: Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Porque tudo que Ele prometeu, tudo que a Bíblia nos mostra a seu respeito e a nosso respeito, tem se cumprido a cada dia. Nós temos razões de sobra para olharmos para a palavra de Deus, olharmos para o cenário mundial, períodos de guerra, períodos de crise financeira, períodos de pestes, de vírus, e não desesperarmos o nosso coração e lembrarmos: olha, a palavra de Deus, ela é fiel. E tudo que nós estamos vendo é um sinal para nós. Nós estamos vendo o cumprimento daquilo que a Bíblia disse, daquilo que o Senhor disse. O Senhor Jesus disse que nem uma vírgula, nem sequer um tio vai deixar de ser cumprido. Tudo o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. E nós nos lembramos das promessas de conforto e de consolo para as nossas vidas que vão se cumprir. Há uma frase que diz que, e eu entendo essa frase, ela é bem intencionada, mas às vezes é importante nós refletirmos a respeito de algumas expressões que acabamos adotando. Há uma frase que diz que Deus tarda, mas não falha.
Provavelmente você já ouviu isso. E mais uma vez nós nos deparamos com uma afirmação que ela não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a certeza que Deus ele não tarda, ou seja, ele não se atrasa. A metade dessa frase é verdadeira, ele não falha, mas a primeira parte, que ele tarda, não é real, não é verdadeira, porque Deus ele não chega atrasado, ele tem a sua agenda, o seu tempo, o momento certo para agir e para mudar cada situação, e ele executa os seus planos na humanidade, e nós que confiamos e cremos na soberania de Deus, nós sabemos que nada acontece sem a sua permissão. Tudo que acontece tem a permissão de Deus. Deus não tarda e também não falha. Ele tem o tempo certo para agir em nossas vidas. E a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 12, versículo de número 28, diz assim: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra que falei se cumprirá e não vai ser retardada, ou seja, não vai ser atrasada, não vai chegar depois do momento que deveria chegar, não, ela tem um tempo certo para chegar e para se cumprir nas nossas vidas. E Jeremias sabia disso. Jeremias, profeta do Senhor, ele sabia que o Senhor era fiel e que tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele e que ele falou para o povo e que muitas vezes não foi ouvido, na maioria das vezes não foi ouvido, se cumpriu, porque o Senhor é fiel. Essa é uma verdade que pode causar espanto, medo e temor em muita gente, em pessoas que não estejam debaixo do sacrifício de Cristo, não estão com a sua vida nas mãos de Jesus, não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez para essas pessoas essa seja uma verdade que lhes traga medo, espanto, temor. Se Deus está cumprindo tudo o que prometeu, puxa vida, então eu acho que eu não estou numa situação muito favorável. Agora, se nós estivermos com a nossa vida diante de Cristo, entregues, rendidos ao Senhor, tudo que se cumprir na história da humanidade, nós vamos poder descansar nessas promessas, porque elas manifestam a fidelidade de um Deus que é fiel com o seu povo, que é fiel com a sua gente. Jeremias trazia isso à sua memória e fazia disso aquilo que renovava e reforçava a esperança em seu coração, a fidelidade de Deus. E por último, que nós encontramos também nesse texto, que reflito com vocês, a bondade de Deus. Confiram comigo o versículo de número 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que o esperam, para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom. Os acontecimentos trágicos, as dificuldades que enfrentamos não diminuem, não eliminam a bondade de Deus para com a nossa vida. Porque a maior prova da sua bondade foi Ele ter entregue o seu único Filho, como nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe bondade, não existe maior amor do que esse, nos diz a palavra, o de alguém entregar a sua vida, em favor dos seus amigos, em favor dos seus discípulos. O Senhor é bom. Se você está passando por um período difícil na sua vida, se você está passando por uma crise, e é justamente essa a proposta dessa série de mensagens, o conforto em meio à crise, eu quero trazer uma palavra de conforto ao teu coração. O Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. E o salmista,
No Salmo, ele nos convida a provar a bondade do Senhor. Provai e vejam que o Senhor é bom. Você precisa experimentar essa bondade. Você precisa provar isso no seu coração. Não adianta as pessoas à sua volta dizerem: olha, Deus é bom, o Senhor é bom, mas se você não experimentar a bondade do Senhor na sua vida, não vai fazer nenhum sentido saber que Ele é bom. Você saber que Deus existe, você saber que Deus tem poder, isso não vai mudar as coisas. Mas quando nós nos entregamos, quando nós nos lançamos nas suas mãos e nós experimentamos na nossa própria vida, e isso acaba sendo transformado em nós em motivos de gratidão, em motivos de alegria, em motivos de louvor. Olha, o Senhor tem sido bom comigo, eu não tenho do que me queixar, porque é verdade, sim. Se nós cavocarmos, se nós procurarmos razões para reclamar da vida, nós vamos ter de sobra. Nós vamos ter muitas razões para reclamar, e isso vai produzindo em nós vamos cultivando em nós um sentimento de ingratidão, porque Deus está manifestando a sua bondade, mas nós só conseguimos enxergar as tragédias, nós só conseguimos enxergar as coisas difíceis. É a famosa ilustração do copo meio cheio ou meio vazio. Como que nós estamos vendo essa situação toda? Se tinha alguém que podia estar reclamando da vida, blasfemando contra Deus, era Jeremias. Era profeta de Deus e estava diante de um caos. E como ele, nós temos inúmeros exemplos. O próprio Jó, que perde família, que perde bens, que perde saúde, mas a palavra de Deus nos diz que ele em nada pecou. Foi inclusive sugerido pela sua esposa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, Jó não fez isso. Ele continuou firme e fiel a Deus, porque ele sabia que ele não era merecedor de nada e que tudo que ele tinha era graça, era benevolência de Deus, era a misericórdia de Deus, como nós falávamos há pouco aqui, se manifestando na sua vida. Eu vim nu para este mundo, eu volto nu para o meu Senhor, Deus que me deu, Deus que me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa era a linguagem de Jó diante de uma crise. E também nós encontramos em Jeremias, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, mas ele lembra motivos, razões que lhe fazem ter esperança: misericórdia de Deus, fidelidade de Deus, bondade de Deus. Nós precisamos lembrar que o Senhor é bom, e não apenas lembrar por lembrar, mas poder experimentar essa bondade. E em Cristo, nós experimentamos a total bondade de Deus, dando o seu Filho a quem não merecia. E hoje, tudo que nós temos, a vida que nós levamos, e por mais difícil que essa vida possa ser aqui nesta terra, nós temos a esperança de que quando partirmos daqui, nós estaremos desfrutando de tudo aquilo que a Bíblia nos prometeu em Cristo Jesus. Que essa palavra renove as tuas forças, que essa palavra renove a tua esperança, que você possa trazer à memória a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.